Isso. Um pastor, não sei de onde aí, mundial, anunciou que Cristo voltaria de hoje a meio-dia até amanhã, meio-dia, né? De ontem a hoje? Tô meio perdido aí, não vi não. Só vi comentários. Né? Mas não é em homenagem a ele, não. Já estava programado já faz alguns dias, o Apocalipse. É. Depois vamos ligar para quem não veio no culto, que vai que esse povo está no céu e a gente não está sabendo, né? Fazer uma chamada lá no grupo. Acharam Apocalipse, capítulo 21? Vou ler o verso 5 então. Apocalipse ou Revelação de João, chamada também de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vamos falar junto: Eis que faço novas todas as coisas. Vamos lá, um, dois, três e já. Pai, te dou graças, eu te honro. Amo a tua palavra. Deus, ama a tua presença. Amo estar contigo, Pai. Deus, eu te louvo, Deus, nesta noite, Pai. Deus, revela-nos, ó Deus, nós precisamos do teu Espírito para compreender a tua palavra, Pai. Para Deus entender, ó Deus, se o que o Senhor tem para nós precisamos que o Senhor nos fale. E nós temos a expectativa no Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, não a carros, cavalos, homens, Egito, mas ao Senhor, Pai. Nós esperamos e colocamos a nossa expectativa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. Eu venho pensando nesse versículo já há acho que uns 40 dias. Eu venho meditando sobre essa ideia. Eu quero falar nele em dois tempos. Hoje, eis que faço novas todas as coisas, igreja. E no domingo nós encerraremos essa sequência, eis que faço novas todas as coisas, indivíduo. E eu achei, assim, eu fiquei grato ao Senhor com esse texto, porque eu não tinha percebido que o texto traz essa divisão. Eu entrei no texto para forçar a barra com o texto, falei assim, não, eu quero falar sobre esses dois pontos. Mas aí quando eu fui a esmiuçar o texto, eu percebi que do versículo 1 até o 4, ele faz novas todas as coisas na igreja. E aí no versículo 5, 6 e 7, eis que faço novas todas as coisas no indivíduo, na pessoa. E é claro que fiquei grato, porque o Senhor vinha me revelando a ideia antes de entender necessariamente o texto. Mas hoje, então, iremos nos ater, eis que faço novas todas as coisas, igreja. Aí no versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. E eu penso que das metáforas bíblicas, água e fogo, carne e espírito, o que mais? Esses paradoxos, essas distinções, essas coisas que não se incluem, essas coisas que não se batem, essas coisas que não combinam, terra e céu. E eu acho interessante João chegar lá diante do trono e ele ver um novo céu e uma nova terra. Claro que Apocalipse é uma mistura de, não é uma profecia. A gente sempre gosta de pensar e de ouvir que Apocalipse é uma profecia. Não é, é uma revelação. Ele não falou algo que iria acontecer, ele viu algo acontecendo. Esta é a diferença. Por isso, no inglês, a canção chama-se Revelation Song, ou Canção da Revelação.
ou da visão de João. Ele não teve uma profecia, isso vai acontecer. Daniel era mestre nas profecias, mas João não. Ele via aquilo que havia acontecido. E ele então é levado ao céu, e ele vê um novo céu e uma nova terra. Aí a primeira pergunta que eu me fiz foi, mas Deus, primeiro, igreja. Nada a ver com terra, né? Terra é uma figura de homem, é uma figura de pecado, é uma figura de corrupção. Para você que já leu a Bíblia pelo menos uma vez, há alguns versos que eles gritam. Um, por exemplo, é o de Eclesiastes, que diz: o espírito volta a Deus que o deu e o corpo ao pó. Ou seja, a terra. Percebe? Então, de uma forma muito filosófica, a ideia é: aquilo que é bom vem de Deus. Aquilo que é ruim, corruptível, vem da terra. Nós dificilmente iremos falar: estou com o espírito tão cansado. Nós falamos: estou com o corpo cansado, estou com a alma cansada. Mas nosso espírito, costumeiramente, não entra nessas classificações. Aí João vê um novo céu e ele vê uma nova terra. Mas por que nova? Porque lá no versículo 5 ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Mas o que é o céu e a terra aqui representa? A igreja. A morada do Filho de Deus, ou dos filhos de Deus. E na sua incrível fase aqui na terra, e na sua maravilhosa fase lá no céu. E nós vamos entender isso mais tarde. Mas aí ele continua o versículo 1, ele vê um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E eu acho isso interessante, o trocadilho que João faz. Ele vê um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu, aí ele troca. E a primeira terra, passaram. Fez novo. Houve uma restauração. E aí ele me quebra, como diz os alunos. E aí ele me quebra com o restante do versículo 1. E o mar já... E daí? Ele não tinha visto o mar. Ele tinha visto o quê? Céu e... Mas aí ele anota que o mar já não existe mais. Achei interessante essa composição. E se vocês lerem o Apocalipse a miúdo, vocês perceberão que a besta, ela sai do mar. Aqui entrelaçadamente João está dizendo, vai chegar um momento em que ele vai pegar essa igreja da terra, essa igreja falha, essa igreja composta de seres humanos pecadores, e vai transformá-la numa igreja dos céus, das mansões celestiais, e o mal já não existe mais. Percebe? Agora aqui sim se aplica o auristo de Deus. É um tempo sempre hoje e é um tempo sempre no pós-juízo. Evidentemente que Deus vai restaurando. Aliás, como Ele ama a igreja. Já viu quando você sai de casa cedo, bem arrumado? Qualquer coisa que está fora, toda hora você dá uma ajeitada. Como Jesus ama a igreja, Ele passa continuamente pelo seu Espírito Santo, ajeitando a igreja falha, aquela que dá terra, até chegar à transformação da igreja perfeita das mansões celestiais. Ele faz tudo novo. E é nesse fazer novo que a história conta. Começou lá no Éden. Podemos dizer que o que é uma igreja? Uma igreja é um lugar onde as pessoas falam com Deus. Tá, Adão e Eva falavam com Deus.
Uma igreja é um lugar onde se conta para Deus os acertos e erros, tá? Mais ou menos é isso que nós fazemos, um lugar de louvor, é um lugar de comunhão espiritual, é um lugar de comunhão social. Então, lá no Éden, Deus planta, incrivelmente, sua primeira família e sua primeira igreja. Não deu muito tempo de contar muita coisa antes da queda, mas vocês não acham intrigante que logo na sequência, Caim e Abel vão ofertar? A impressão que eu tenho, que alguns pensadores têm, é que eles já ofertavam antes de serem expulsos. Agora eles chegaram lá, no meio do nada, onde não tinha ninguém. Eba, vamos brincar de ofertar a Deus? Parece-me que era algo que vinha ocorrendo. Claro, não com o derramamento de sangue. Claro, a história muda com a queda. A história muda no exato momento em que Deus sacrifica aquele animal, tira sua pele e cobre a nudez de Adão e Eva, o primeiro sangue derramado sobre a face da terra. Daquele momento em diante, a terra se torna má, a terra se torna assassina, a terra conhece o pecado. E o mundo espiritual conhece o sacrifício de sangue e nada nunca mais será como antes. Mas era uma igreja. A arca, claro, vou pular alguns momentos, senão a gente falaria a noite toda, mas a arca. O que é a arca? A arca nada mais é do que um espaço como este, onde um povo escolhido por Deus entrou para ser livre do juízo final. E o que é igreja? É um espaço onde nós entramos para servir a Deus e sermos livres do juízo final. Podemos dizer que era também uma igreja. Monte Sião. Ai, das figuras velho-testamentárias. Eu tenho uma paixão especial pelo Monte Sião, quando uma vez por ano as famílias de todos os judeus, de todos os cantos da terra, subiam ao Monte Sião, cada um com sua oferta, iam até diante do tabernáculo e ofertavam. Jerusalém, lugar de adoração, nada mais eram do que igreja. Saltando, dando um grande salto na história, nós chegamos na era moderna, na era cristã, onde Cristo funda a igreja. Falava na escola bíblica. O que foi o encontro de Melquisedeque com Abraão? Um culto. Com quais elementos? Louvor, oração, intercessão, dízimo e palavras de gratidão e pregação. O mesmo que fazemos hoje. Igreja. E por fim, João vê tudo isso sendo transformado na sua versão final. Lembra um meme que estava aí recentemente no Instagram? Primeiro você começa, depois você aperfeiçoa. Eu fico imaginando Deus olhando para a cidade, para Nova Jerusalém. Eu fico imaginando Deus olhando para a cidade santa com os salvos. E fico imaginando Deus olhando lá para o Éden com Adão e Eva, titubeando, pecando, escorregando, tentando, errando. E talvez dizendo, primeiro a gente começa, depois a gente aperfeiçoa. Aí então nós chegamos na cidade santa, na Nova Jerusalém. Olha o verso 2. Depois que ele viu que o novo céu, essa figura tão incrível da igreja, há uma nova terra, essa visão tão incrível da igreja pecadora, porque ela é, ao mesmo tempo, um ser celestial e um ser caído. É o formado de seres caídos, porém regenerados. E tudo passou e o mar já não existe, o mal já não existe. Aí no verso 2, João vê de novo. E no versículo 2 ele vê a cidade santa. Ele vê a santa cidade, a Nova Jerusalém. Agora sim, definitivamente, uma igreja transformada. Imagina, Claudinei,
Consegue imaginar um diácono lá no céu abrindo a porta para algum irmão entrar no culto? Não, não vai ter. Eternamente, sem choro, sem cansaço, sem nenhum perrengue. Não vai ter, não irá necessitar de microfonia para a gente permanecer acordado. Eternamente, todos ligados na luz do Senhor. A cidade santa, a nova Jerusalém. E aí eu fiquei a imaginar, eu fiquei a pensar as diferenças dessa cidade santa, ou seja, dessa igreja restaurada hoje e no futuro, nesse dia. E uma das coisas que o versículo 2 traz é, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Hoje chega a ser redundante. Como pastor é o que eu mais ouço, mas como confiar em igreja? Se a igreja é composta de homens, se são homens que dirigem a igreja, não tem complexo. A igreja não é de Deus? Então por que Deus mesmo, pessoalmente, não dirige a igreja? Ele destinou isso a homens para dirigi-los? Não sei te responder, vai ter que esperar o céu. Mas é um trem paradoxo. É um trem complicado de se entender, porque pertence a Deus, mas homens que dirigem, falhos, caídos. E aí João vê a nova igreja restaurada, tudo feito novo, chamada de Santa Cidade, a Nova Jerusalém, e ele a adjetiva de uma forma sensacional. E a primeira coisa que ele diz é que de Deus descia do céu. Eu disse, como assim, João? Você consegue imaginar uma igreja sem interferência humana na sua direção? Cidade Santa, Nova Jerusalém. Vai ser a glória. Às vezes, quando a gente vai em eventos em outras igrejas, particularmente passo por isso, quando eu sento, agora depois do café da manhã do Reginaldo da Ormiban, na próxima Ormiban que ele for, ele vai curtir mais o café da manhã. Ele vai sentar e vai falar assim, vai vir um frio na barriga, vai faltar isso, tem que arrumar isso. Aí ele vai ter nada com isso. Depois de 30 anos de pastor, eu confesso para vocês que eu almejo esse dia em que eu vou chegar na igreja que descia do céu da parte pura e exclusiva de Deus. Eu entendo que nos primeiros cultos no céu vai me dar um impulso de fazer alguma coisa. Aí eu vou respirar e dizer, não tem nada com isso. Vou sentar e curtir esse culto. Vou sentar, Reginaldo, e curtir esse café da manhã. Porque agora é sem interferência dos homens. É interessante porque esta é a igreja que se fez nova. Mas eu disse que é no Tempo Paulista. A nossa, agora, hoje, também, ela se faz nova a cada momento. Lembra quando Paulo pega e escreve que nós devemos viver em novidade de vida? Que nós estamos em movimento, que nós nunca estamos parados, que nós nos regeneramos a cada dia, a cada momento, a cada acontecimento, a cada... aliás, alguém escreveu que cair não é problema, o problema é se acostumar a ficar lá embaixo. Alguém filosofou mais ainda, disse, estou no fundo do poço, tudo bem. O que eu não posso é acender uma lareira, uma fogueirinha, fazer uma barraca e achar que aqui é meu lugar. Porque é propósito de Deus nos restaurar momento após momento. Paulo diz, viver em novidade de vida. E é interessante que da mesma forma que essa nova igreja restaurada, feita tudo nova, ela desce da parte de Deus a cada momento que nós nos arrependemos, que nós voltamos, pelo menos por frações de segundos, estamos total debaixo do comando de Deus. De outra forma, não levantaríamos. De outra forma, não seríamos restaurados. Só somos perdoados porque Ele
toma o controle. Ainda que nós o tomemos de volta, ainda que seja por pouco tempo, ainda que seja frações de segundo, mas só há arrependimento, porque Deus toma o controle de tudo. Aí ele olha e diz assim, e eu acho interessante esse paradoxo que sutilmente João vai fazendo entre a igreja da terra, que já passou, a igreja do céu, que já passou, e o mal que não existe mais, lá na igreja do céu. E ele diz assim no 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, pura e exclusivamente sob o comando dele, preparada. Aí eu olhei para o texto e disse assim, tá bom, eu sei que a gente não presta, mas não precisa ficar atacando na cara da gente que a igreja aqui na terra não está preparada. Porque a igreja restaurada por Deus, lá no céu, ela vai se mostrar, a nova Jerusalém, a cidade santa, ela vai se mostrar preparada, como uma esposa adornada para o seu marido. E acho interessante porque é costumeiro a igreja ser chamada de noiva. Mas é bom saber que aqui neste versículo, Cristo já voltou e já tomou a igreja para si, já não era mais noiva, mas esposa preparada. A nova igreja, a igreja da parte de Deus, ela é preparada. Ela não tem mais perrengue. Ela não tem mais festinhas. Lá no céu não terá. E eu acho interessante que aqui na terra, nessa igreja aqui da terra, nessa que vai ter que passar para que ressurja uma nova, ele faz esta mesma obra dia após dia. Um dos escritores do Velho Testamento chega a orar, Senhor, aviva a tua obra no meio desta geração. Cada vez que há um avivamento, eu não sei, talvez vocês não acompanham muito bem as mídias, a morte do Charlie Kirk, semana passada nos Estados Unidos, salvou mais vidas até agora, segundo as estatísticas norte-americanas, do que todo o seu trabalho de pregação nas faculdades. Houve um mover de avivamento entre os jovens em função da morte dele. O que não dá, o que talvez até me frustra, ou que talvez me deixa um pouco embaçado, é que Deus não destinou a nós escolher os métodos. Qualquer um de nós dizer assim, Deus vai salvar vai fazer um avivamento nos Estados Unidos através da morte de um homem, pai de família. Talvez eu não escolheria isso, talvez o Reginaldo não escolheria isso, talvez o próprio Deus não escolheria isso, mas ele reverte, mas ele faz o que lhe aprove, mas ele faz o que ele quer. O fato é, está acontecendo. O fato é que esta igreja que vem da parte de Deus preparada, ela se renova. Ela se reconstitui. Ela se levanta. E ele continua no versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia. E o que você imagina que seja isso? Pega a cadência. Pega comigo, cadência é uma coisa interessante. Eu acordei, segunda-feira, segunda eu não acordei, eu amanheci. Né? Nosso setor pegou fogo um poste, não tinha ar-condicionado, aí eu não acordei, eu amanheci. Né? Coisa de menopausa é terrível. Uma hora dá um frisão bruto, outra hora dá um calorzão que você não suporta. Mas eu acordei consciente, certeza que eu estava com Covid. Estou com Covid. Doía tudo. Febre o dia inteiro. Deu 38 graus. Eu na escola medi 38 graus. Quando começar a desmaiar, eu vou embora.
Estou com Covid. Quando foi ontem, eu amanheci, certeza, fui tomar um café lá na escola. Aí me veio aquele gosto de... Já tomou água em copo, em latinha de extrato de tomate? Não, né? Você não morou na roça? Que nojo. Senhor, salva, liberta, cura e embeleza. E nos livra de tomar água em latinha de mais tomate. Eu acho que um dos grandes livramentos da minha vida de sair da roça foi banheiro. A gente achava horrível não ter banheiro. Só quem já usou as bananeiras que sabe como o banheiro é precioso. E só quem já tomou água de pote com latinha de extrato de tomate sabe como um copo de vidro é higiênico e não dá gosto nenhum. Tomei aquele café, foi o mesmo que tomar uma água de uma latinha de extrato de tomate enferrujado, aquele gosto de metal. Aí eu falei assim, peraí, isso não é sintoma de dengue? Eu estou com dengue. Evoluí. Ou melhorei, né? De Covid para dengue há uma vantagem, né? Hoje, 4 horas da manhã, quando o despertador tocou, eu fui levantar, eu deitei de novo. Tudo rodou, o mundo rodou, fechou aqui. Eu disse, gente, não é nem Covid e não é nem dengue. É a crise de sinusite de novo por causa do mofo das novas chuvas. Isso é evoluir. Isso é se refazer. Ó, de segunda até quarta eu tive Covid, eu tive dengue. E agora talvez sinusite. Amanhã eu vou acordar zerado e falar assim, não tem nada. Como é que você imagina que essa evolução aqui, onde foi que chegou? Ó, ele vê um novo céu, uma nova terra. Quer que vocês me digam que elemento é este? Ele viu um novo céu, uma nova terra e tudo já passou. O primeiro céu, a primeira terra, o mar representando o mal, a besta que subiu do mar, já não existe. Vamos que vamos. E agora eu vi a nova Jerusalém, a cidade santa, que desceu da parte dirigida por Deus, preparada, pronta, sem perrengue. Como esposa que já está preparada para o seu marido. E aí eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, que é isso? O que significa? E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia. O que é isso nos elementos do culto? O que é isso nos elementos do culto? Aqui está o elo perdido, divisor de águas. Eu fico imaginando como será a sensação de ouvir um sermão proferido, pregado pelo próprio Jesus Cristo. E João ouve uma voz do céu que começa a pregar, a dizer, a ensinar, a contar das grandezas de Deus. Ele conta, ó, eis que aqui, deixa eu contar para vocês que encontraram a salvação, eis que aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, ou seja, Deus habita com os homens sem nenhuma maldição mais. A maldição do pecado foi erradicada. Deus habita com os homens sem nenhum perrengue, sem nenhuma lei, sem nenhum esbarro. Deus habita com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo. Sem nenhum perrengue, Jesus conta. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A introdução do sermão de Jesus Cristo é: agora vocês moram no tabernáculo, na cidade santa, na Nova Jerusalém, na igreja, onde Deus mesmo será o seu Deus. Como diria um aluno que eu já tive no passado. Aí agora você fica aí dentro de você pensando, haha, não vai ter mais pastor para encher o saco. Mas você acredita que Jesus não está falando de pastor? Não vai ter pastor, claro. Mas ao estudar o texto, nós podemos compreender que, olha o que ele diz, não, lá não tem mais maldição, Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu
Deus. Ele poderia ter usado o termo tão espetacularmente bíblico: e será o seu pastor. Não é bonito o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou quando nós não precisarmos mais de pastores humanos e Deus mesmo é o nosso pastor, glória, aleluia. Mas aqui ele não fala de pastor, ele fala de Deus. E ele será o seu Deus. Quando ele diz que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, será o seu Deus, a que ele está se referindo? Quem ele derrubou para ser o seu Deus? Hã? Vou falar para vocês o que eu falo para meus alunos. Estudar dói a cabeça, mas é bom demais conhecer. E aí, Júnior? O que ele teve que derrubar para ser Deus? Não foi o pastor humano. Então, incrivelmente, ele está falando de uma obra não feita em mim como pastor. E perdoe-me o trocadilho. Mas feita em você como idólatra. O que ele está dizendo é, aí nessa igreja restaurada, nova, não haverá mais idolatria no seu coração. Você não terá mais que amar homens. Você não terá mais que amar mulheres. Você não terá mais que amar carros. Você não terá mais que amar casas. Você não terá mais que amar status. Você não terá mais que amar reconhecimento. Deus quebrou toda idolatria e Ele mesmo será o seu Deus. Porque todo mundo sabe que o pecado da idolatria é como da feitiçaria. Então, o que Deus extinguiu aqui não são os pastores humanos pecadores para ser o meu Deus. O que ele extingue aqui é a minha idolatria, a minha vontade de ser feliz, a minha vontade de ser badalado, a minha vontade de se dar bem, a minha vontade de ser amado. Ele quebra. E ele continua no 4, e Deus limpará, continua o sermão, né? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, nem dor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas. E eis que tudo se fez novo. As primeiras coisas foram passadas. A Nova Jerusalém, a cidade santa, essa igreja da parte de Deus, que hoje nós vivenciamos aqui, nós fazemos um reflexo dela aqui, ou nós nos preparamos para ela lá, com toda essa incrível perfeição. Agora, para encerrar, eu pergunto a você. Porque eu disse que a igreja aqui, humana, a terra, ela tem vislumbres e momentos da igreja do céu, a celestial, a perfeita. Em que momento, Jânimes, você percebe na narrativa de João que deixou de existir lágrima, que deixou de existir morte, que deixou de existir pranto, que deixou de existir clamor, que deixou de existir dor? Em que momento, Reginaldo, isso ocorre na narrativa de João? E aí? E agora, José? Diria Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Uma pedra no meio do caminho. Em que momento? Porque a gente olha para a visão de João e parece que assim, ó, pá, a humanidade nunca teve lágrima, nunca teve pranto, nunca teve dor, mas não. O Atmani diz que praticamente tudo na vida tem um divisor de águas. É aquele momento em que, desse momento para cá, algumas coisas são diferentes. E eu digo para você
que o divisor de águas aqui, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, é o mesmo divisor de águas aqui, IBNE, pecadora, caída, goianesiense, se é que é assim que fala. É o mesmo divisor. A diferença é que lá está tudo perfeito, não tem embaraço para que ocorra. Aqui, tudo caído, tudo pecador, há uma enormidade de embaraço. Me acompanhe, verso 1. Vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João vendo, João protagonizando. E eu, João, de novo, ele, o cara, o ator principal, via a cidade santa, a Nova Jerusalém, que do céu descia, preparada. Foi João que viu que ela estava preparada como esposa adornada para o seu marido. E aí ele ouviu uma grande voz. Agora não mais João. Agora não mais João protagoniza, mas Jesus. Eu vou te falar quando vai deixar de existir lágrima. Eu vou te falar quando vai deixar de existir dor. Eu vou te falar quando vai deixar de existir morte, clamor, pranto. Assim como na visão de João. Isso vai mudar nas nossas vidas quando nós começarmos a ouvir as palavras de Jesus. No exato momento que Jesus começa a falar, é contado, é ensinado que agora não há mais dor, não há mais morte, não há mais nada. E isso nós podemos viver aqui na terra. Isso nós podemos viver aqui na igreja caída. Isso se chama renovação diária. Isso se chama renovar-se ao Senhor todos os dias. Ouvir a voz de Jesus Cristo. Claro que lá não vai ter um homem caído fazendo esse entremeio. Mas aqui, já que tem, vamos dar os pulos e ouvir o que Jesus está dizendo. Porque é a voz de Jesus que faz com que todas essas coisas aconteçam. Eis que faço novas todas as coisas, igreja. Aqui, hoje e no grande dia, cidade santa, Nova Jerusalém. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a ti, eu exalto o teu nome porque tu és santo. Obrigado, Deus, porque há esperança, Pai. Obrigado, Deus, porque se ouvirmos a tua voz, seremos curados. Obrigado, Jesus, porque se ouvirmos a tua voz, nós seremos transformados. Obrigado, Jesus, porque se ouvirmos a tua voz, a morte perde o poder sobre nós. Obrigado, Deus, porque se ouvirmos a tua voz, não haverá mais pranto, clamor ou dor, porque todas as coisas passarão a vir de ti. Eu te louvo, eu engrandeço, eu glorifico a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso.